Deputados estaduais da região sudoeste, como Erzen Gusmão, Marquinhos Viana e Luciano Ribeiro, participaram ativamente defendendo soluções em consenso desta audiência pública em Vitória da Conquista. Essas questões têm que ser levadas dessa forma, porque senão a gente não vai consolidar nunca um primeiro momento de atualização para ao longo do tempo a gente vir acompanhando a dinâmica das populações, a dinâmica dos municípios. Um momento histórico. Imagine quem está no Furado Roseira, quem está lá no Quebra-Mato, quem está, por exemplo, lá no Barreiro ou na Visão. Mas questão de se identificar como nasceu conquistense. em território conquistense, vai virar najaense. Então você, onde você nasce, o seu pedaço de chão, você ama aquele pedaço de chão. Tem gente morando na Europa, professor Birajara Brito. O professor Birajara Brito morou, foi professor da Sorbonne na França, é tremedalense de coração, ama a sua terra. Então, a brincadeira que estão querendo fazer com esse pessoal desse território, Vitória da Conquista não perde nada em termos de FPM, de Fundo de Participação, porque ela está enquadrada entre 300 e 350 mil habitantes. Mas perde conquistenses, irmãos, perde o território. E o grande prejuízo, eu disse aqui, é para José Gonçalves. Que José Gonçalves, pessoas que perdem sua identidade, não é? Exatamente. E José Gonçalves, que quase que seria cidade em 81, 82, e o povo votou não. Votou contra a própria liberdade. Eu sou emancipacionista e defendi o sim naquela época. Então, resultado, se tirar esse território, aí agora é que nunca mais José Gonçalves vai pensar em emancipação. Que a Assembleia possa, caso não ocorra o acordo, e que esse território continue pertencendo à Vitória da Conquista. Vamos para uma consulta popular. Não sei se um referendo popular, um plebiscito, aí é uma questão legal, mas eu entendo que democraticamente o povo não pode ser atropelado. É importante a gente trazer essa discussão para aqui, porque a gente traz exatamente para o coração do problema. E felizmente hoje a gente sente que essa discussão avançou em algumas situações, outras começou-se a buscar o entendimento, algumas continuam no marco zero, vamos dizer assim, sem sair do lugar, mas é um papel nosso, o papel de ser mediador, interlocutor entre as partes e buscar a solução. Tem 10 comunidades que estavam numa situação seguinte, nenhum município nem outro está assumindo. O que era para assumir, que fica a 70 quilômetros das comunidades, não assumia, o outro que não podia assumir porque, e se ele assumisse, ele podia incorrer no erro administrativo, podia ser notificado pelo Ministério Público, do Tribunal, denunciado inclusive, e a população estava sem escola, sem transporte escolar, sem ambulância, sem posto de saúde, por causa de uma questão. E nesse aspecto, independente de todo respeito aos prefeitos que aqui estão, os vereadores que estão e a nós deputados, nesse processo, quem não pode ser prejudicado é a comunidade. Bom, vice-presidente da comissão, deputado Luciano Ribeiro, da região de Conquista, mais especificamente ex-prefeito nesta região, conhece bem dessa questão, deputado, com relação à defesa dos limites territoriais. Qual é a sua opinião técnica e a política nesse caso? Olha, nesse caso, nós, como eu acabei de falar durante a reunião, nós estamos agindo como árbitro, como magistrado. Então, o objetivo dessa comissão aqui hoje, que foi até uma proposição nossa perante a comissão, é ouvir e entender a situação concretamente, ouvir as angústias da população, das lideranças, para podermos então analisar de forma equilibrada e ponderada, para aí então buscarmos aquelas soluções que atendam melhor a comunidade, que atendam melhor os municípios, dentro desse espírito de conciliação. Esse é o primeiro objetivo nosso. Estamos saindo daqui hoje satisfeitos pela participação que teve, embora algumas pessoas que seriam fundamentais não vieram. Além das questões legais, devemos sempre trazer aquilo que eu vejo lá Marquinhos do seu coração de Pelosa, sempre trabalhando muito, imprimir no ritmo do debate. O Constâncio dizia que todo território tem que se observar a identidade, a identificação do seu povo. Então, o sentimento de pertencimento da população também tem que fazer parte do processo para que ela diga sim aonde ela quer ficar. Olha bem, a Bahia tem, como todos os outros estados, todos têm problema no seu limite. Você tem um exemplo ali de Barra da Estiva, que Barra da Estiva
não tem mais o problema, né? Tinha uma localidade que fica distante, 120 quilômetros, e muito perto de outro município chamado Contenda do Sincorá. Então, a população não aceitou ficar em Contendas, quis ficar em Barra da Estiva. Então, você tem uma ideia, o outro dá 10 metros, só atravessou o rio, e o outro município, o povoado fica distante de Barra da Estiva, 120 quilômetros. A população quis permanecer em Barra da Estiva. Então, é importante a discussão, a comissão ir nas cidades, distritos, para conhecer e ver a vontade da população. Então, gente, já tive um conflito na minha cidade, Barra da Estiva, que tem um distrito de São Jorge, que é apenas uma ponte através, chega no povoado nosso, e fica a 120 quilômetros de Barra da Estiva. E a população não quis pertencer a Conteiras, quis Barra da Estiva. Ele está a 120 km da sede e o outro após atravessar o rio de uma ponte. Então, essas coisas a população define, Léo Martins sabe disso aí que teve lá. Então, a posição nossa, a Isol está conduzindo muito bem essa comissão, é buscar realmente o entendimento. Outra importante participação nesta audiência pública, dentre os prefeitos da região sudoeste, foi a do prefeito Ivan Fernandes, do município de Itambé. Desmembrado de Vitória da Conquista desde o ano de 1927, o município também sofreu impactações posteriores com a perda de alguns territórios para municípios da região, prefeito. O município de Itambé perdeu um distrito de São José do Colônia para Catiba, e também povoados para a Vitória da Conquista, nessa nova divisão territorial dos municípios. A receita do município caiu mensalmente quase 400 mil por mês. Que era o que eu ia lhe perguntar, prefeito. Na verdade, a impactação sobre o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o município tem sentido? Tem sentido e muito. Nós não temos equilíbrio financeiro. Nós estamos com a despesa além daquilo da receita, com essa perda de população. Perdeu a população em 2010, que foi o último censo, a população de 30 mil e poucos habitantes caiu para 22 mil. Isso não é só o município de Itambé que está passando, não. São vários municípios que estão passando por essa situação de pessoal. Júnior Mendes, que representa o município de Catiba, participou efetivamente, discutindo e defendendo essa questão que diz respeito aos limites territoriais daquele município, prefeito. É importante porque o município de Catiba, ele foi prejudicado por quando justamente a gente perdeu uma raiz, né? Então é justamente o distrito de Caraí do Ranulfo, que foi desde 1982. Qual a importância, prefeito, de um aspecto técnico e da consulta popular, da consulta à comunidade para uma decisão como essa? E do que o senhor, como prefeito, hoje sente que aquela comunidade continua ainda hoje impactada? O próprio advento da Constituição Federal, ela diz que cada um de nós temos os direitos de ir e vir. Então, a partir do momento que você busca justamente estar mudando de território, mudando de cidade, mudando de município, uma comunidade no qual já tem aquele costume cultural, já tem as suas raízes, precisa ser ouvida a comunidade. Então, ao nosso ver, da forma que foi feito, foi uma forma política, que não concordo, e concordo sim, que para sanar justamente esses problemas tem que ser justamente feito através de plebiscito ou então consulta popular. Prefeito Júnior Mendes, especificamente no caso de Catiba, essa decisão, o senhor enquanto gestor do município desse momento, o senhor vai judicializar, já está judicializada ou parte para uma discussão, para a tentativa de um consenso? Nós entramos primeiro com a tentativa de consenso, já conseguimos entrar em consenso com o município de Planalto, já recuperando já a região do Jacinto, Alagoinha e Peneiro. Tive que ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade quanto à situação do distrito de Caraí do Ranulfo, por não ter encontrado justamente o consenso, mas estamos abertos. Mas o que é que foi feito? De que forma que foi feito essas próprias questões de limites territoriais? Entendo eu que a gente precisa sim estar respeitando a Constituição Federal. Precisamos estar escutando as pessoas, os munícipes. O prefeito Alex da Silva também fez defesa com relação aos limites do município de Jânio Quadros, o qual o senhor representa, prefeito. Exatamente. O nosso problema é a gente perder o território.
mas entendendo que a lei vai prejudicar todos os outros municípios, a gente retirou a nossa ação e procurou, igual eu disse na minha fala, a conversa com os vizinhos onde a gente tinha perca e conseguir provar para eles e convencer eles que realmente os limites nossos me pertencem e eles amigavelmente estão fazendo esse acordo comigo e resolvendo a minha situação. E eu acho que os prefeitos dessas áreas de conflito aí têm que ter esse mesmo consenso de chamar numa reunião e entender se ele estiver realmente fazendo o trabalho dentro da comunidade, ele tem o direito. Agora, se não tiver também, reconheça a administração do município vizinho e faça valer o direito do povo. Prefeito de Carlos Oliveira de Maitinga também veio fazer defesa com relação às suas limitações territoriais, prefeito. Exatamente, eu acho que é um momento muito importante para nós que somos atingidos por algumas questões envolvendo a CEI e o IBGE. E hoje nós vimos aqui demonstrar uma unidade entre nós e o município de Presidente Jânio Quadros, onde nós fizemos um acordo nessa reunião, né, dando a Jânio Quadros o que de fato lhe pertence, assim também como eu vim buscar o entendimento com o município de Caraíbas em algumas regiões questionadas anteriormente, mas que não puderam estar presentes, mas eu tenho certeza que em outro momento nós vamos estar junto com o prefeito e junto com a comunidade de Caraíbas discutindo, né, a nossa divisa territorial com aquele município que tenho certeza vamos ter o entendimento e vai ser melhor para ambos os lados. Espera e prima pelo consenso a uma ação judicial. Sem sombra de dúvida, eu acho que é um momento importante. A CEI está aí visitando as regiões de toda a Bahia, né, procurando se entender com os prefeitos para que não haja essa judicialização dessas questões, travando, né, todo esse processo que é tão importante, tão sério, né, feito por esses órgãos, e eu acho que judicializar essa matéria realmente só vai atrasar e atrapalhar o desenvolvimento dessas regiões. Quem mora em determinados, quem nasce naquele pedacinho de chão de qualquer lugar do mundo, cria laços e esses laços devem ser respeitados. E muito mais do que hoje discutir a questão de FPM, de repasse, que é importante sim, mas mais do que isso a gente respeitar a vontade das pessoas, respeitar o local onde essas pessoas nasceram.